Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história de como Seu Madruga se tornou professor. Pois é, você não escutou errado. É isso mesmo, o professor Seu Madruga. Quer conhecer um pouco mais dessa história? Então fique ligadinho em nosso vídeo até o final. Pois é, tudo tem início no episódio O Primeiro Dia de Aula, pois Seu Madruga, professor, é a continuação do mesmo. E tudo tem início, né? Como eu já disse, no episódio O Primeiro Dia de Aula, quando as crianças estão no alto da escada esperando, né, por Dona Florinda e Seu Madruga, né, respectivamente, para levá-los à escola em seu primeiro dia de aula. Mas, no meio dessas esperas, aí os meninos acabam se enrolando, se atrasando e, consequentemente, Seu Madruga e Dona Florinda acabam brigando. E nesse momento ele pega Chiquinha pelo braço e sai às carreiras na frente da mesma antes que ela lhe dê as famosas bofetadas. Mas se você está pensando que ela vai deixar barato, é claro que não. Como ele saiu primeiro, consequentemente ele chega primeiro na escola. Então, ao chegar na escola, ele entrega Chiquinha para o professor Girafales, pede que a menina se comporte, deseja um bom dia de aula e vai saindo. Mas o que ele não sabe é que Dona Florinda vem logo atrás. E então, quando ele se prepara para sair, Dona Florinda chega. Então, ele corre e se esconde na sala de aula. Então, ele fica lá um pouquinho, o professor Girafales pergunta por que ele entrou e ele diz que ele só foi dar mais algumas recomendações para a Chiquinha. Mas, na verdade, o que ninguém sabe é que ele está mesmo se escondendo da Dona Florinda. Então, ele dá um tempinho por ali e sai. Mas quando ele sai, não é que Dona Florinda continua no pátio da escola a esperar por ele? Pois é. Então, com medo, ele corre novamente. E quando ele entra na sala de aula de novo, e o professor Girafales pergunta o porquê dele ter voltado, ele diz que decidiu dar uma nova chance para ele e que quer aprender um pouco mais. Então, o professor Girafales diz para as crianças: vejam que exemplo, né? Mesmo já com esta idade, Seu Madruga resolveu que quer aprender um pouco mais. Então, mande que ele se sente. Logo em seguida, chega Chaves, que ainda não tinha chegado, ficou para trás. E quando o mesmo se senta, ele vira e olha e diz: nossa, que menino tão velho. E curioso, ele se parece com o Seu Madruga. Então, os meninos começam a rir e todos dizem: não se parece, é o Seu Madruga. E ele diz, o Seu Madruga para Chaves: não se comporta para ver se eu não te dou um cascudo. E então o professor Girafales pede aí que eles se aquietem, pois vai começar a aula. E então é nesse momento que o professor diz que vão começar a procurar o triângulo, pois ainda não encontraram. Ele diz: pois então, desde criança que já o procuram. E ele diz o quê? O triângulo. Minha mãe dizia que desde quando eu era criança já estavam procurando a superfície do triângulo. E aí começa, né? E os meninos diz: além de velho, é burro. E então começa a gritaria em sala de aula e o professor Girafales pede que eles se acalmem. Logo em seguida, o professor Girafales pergunta para Nhonho quais são as 4 principais operações da aritmética e Nhonho não sabe responder, mas o Seu Madruga diz que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então Chaves se vira e diz que burro, dá 0 para ele. E então o professor Girafales diz: eu vou dar 0 porque se ele respondeu corretamente. E mais uma vez a confusão se inicia. Quando o professor Girafales se levanta para acalmar as crianças, olha pela janela sem querer e vê que Dona Florinda continua lá fora. Então, ele pede para o Seu Madruga que vigie as crianças rapidinho, pois ele vai lá fora resolver uma questão.
Então, o professor Girafales sai e, nesse momento, seu Madruga se torna o professor da sala. E então, ele começa a perguntar quanto vale mais, 1 quilo de tomate ou 1 quilo de arroz. Consequentemente, faz perguntas bobas e os meninos não sabem responder, e ele acaba dando zero e reprovando todo mundo. Lá de fora, no pátio da vila, professor Girafales pergunta o porquê de Dona Florinda ainda está lá fora. Então, ela conta toda a história e diz que está esperando o seu Madruga, pois ele não vai escapar de uma boa bofetada. E o professor diz, e eu pensando que ele queria ficar para aprender alguma coisa. Então ela diz que nada, ele só está aí para escapar de mim, mas ele não vai escapar. Em sala de aula, seu Madruga desenhou uma caveira no quadro e ensina para as crianças o perigo de se pegar ou utilizar produtos que tenham o símbolo, que quer dizer o quê? Perigo, quer dizer veneno, não use. Então, ele explica de uma maneira tão bem explicada, fazendo caras e bocas e demonstrando todo o risco que esses produtos podem causar, que quando o professor Girafales volta e entra em sala de aula, o aplaude e diz que ele é um verdadeiro mestre, pois as crianças estão tão intertidas com as explicações do seu Madruga que não se ouve sequer um pio. E então ele diz, o senhor tem muita habilidade com crianças, por que não estuda e se torna um mestre? Ele diz, não, professor, esse aí eu deixo para o senhor. Então, ele resolve que acabou o seu primeiro dia de aula como aluno e como professor e resolve ir embora. Mas só que o que ele não sabe é que Dona Florinda continua lá fora. E nesse instante, ele acaba levando as bofetadas que ela tem para lhe dar, desde o início do dia. E aí, gostou de conhecer um pouco mais das peripécias do seu Madruga como professor e aluno? Ainda não é inscrito em nosso canal? Então se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos, pois aqui tem sempre novidades muito boas para vocês. E só lembrando, a nossa aba Seja Membro já está ativa. Vá lá, faça parte, pois tem conteúdos exclusivos para vocês, como configurar e criar o seu canal de 2024. Pois bem, quer aprender isso e mais um pouco? Então se inscreva em nossa aba Seja Membro, pois lá vai estar o passo a passo para você. Meu muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!